Vamos lá, meu povo, vamos para mais um vídeo. Esse é um vídeo agora mais curto, né? Mais para revisão. Então vamos pegar aí uma revisão da paisagem, do lugar e da cartografia. Então são alguns tópicos específicos. Eu vou lançar durante a semana e mais para frente vídeos complementares se você quiser aprofundar nesses assuntos, tá? Mas aqui eu vou só pegar alguns conceitos, tá? Um revisional aí para sua prova. Então vamos lá. Primeiro conceito que eu tenho aí, que é um conceito importante, que é o conceito de lugar, tá? Um lugar geográfico, lugar na geografia. Então, o primeiro tópico, né, é a porção do espaço geográfico que assume grande significado por ser nosso espaço de vivência, ou seja, é onde você vive, é onde você tem a sua relação social. Um segundo aí você tem onde mantemos relações, né? Conhecemos a paisagem, interagimos com ela. Existe uma relação direta entre o indivíduo, ou seja, você, e o lugar onde você está. Terceiro, não são isolados, né? Os lugares não são isolados, eles se relacionam um com o outro, sejam eles próximos ou distantes. Eu dou até o exemplo quando você compra é, uma, uma encomenda de um outro lugar, por exemplo, da China. Então você comprou lá uma encomenda lá da China, ele vai chegar na sua casa. De certa forma, a China e o Brasil, o seu bairro, a sua casa, está conectado, né, pelo comércio, ok? O 4 aí é a menor porção do espaço geográfico. Então, a menor porção do espaço geográfico é o lugar. E por fim, é constituído por elementos naturais e elementos culturais, tá? Culturais aí humanos é a mesma coisa. Então, resumindo, o espaço de vivência gera sentimento e identidade, onde mantemos relações afetivas, sendo a menor porção do espaço geográfico constituído de elementos naturais e culturais, ok? Então, o que seria a paisagem, né? A paisagem na geografia, tá? Então, a paisagem são todos os elementos que os olhos conseguem captar na imagem. Então, é o conjunto de todos os elementos naturais e culturais. Tá? Então, a sociedade deixa marcas na cultura, na paisagem. Então, você vai ver ali uma plantação, uma imagem que remete, por exemplo, a uma agricultura de jardinagem. Então, você vai ter ali marcas da sociedade, né, da cultura na paisagem, tá? Então, uma citação do Milton Santos aí que é bem pertinente, ó. A paisagem é tudo aquilo que nós vemos, ou seja, com os olhos, o que está ao alcance de nossa visão. Ela pode ser definida como o domínio de tudo aquilo que é captado pelos nossos olhos. A paisagem, porém, não é formada apenas de volumes, casas, ruas, prédios e árvores, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, um conjunto de objetos que têm idades diferentes e uma herança de muitos momentos. Então você pode me perguntar, mas quem não enxerga não consegue ver a paisagem? Então, essa pessoa, né, ela não vai ver a paisagem, ela vai sentir a paisagem, ela vai escutar a paisagem, até captar elementos que a gente não consegue ver com os olhos, né? O som dos pássaros, o volume do vento, né? O som do vento, o volume, então a brisa, então esses detalhes acabam que quem, né, está preso à visão não consegue às vezes se dar conta. Então a paisagem ela se divide em duas, né? A paisagem natural, que é construída e destruída pela própria natureza. A natureza que cria, a natureza que destrói. Por exemplo, um vulcão, um terremoto, uma floresta, a aurora boreal, o Monte Everest, tudo é construído e destruído pela própria natureza. E pode ser cultural ou humanizada, é quando tem ali a ação dos seres humanos, né? E em todas as ações ou em partes. Né? Por exemplo, a construção de uma lavoura de milho, soja, as cidades, agricultura de jardinagem, o agronegócio. Então, tudo isso são elementos culturais. Ok?
Então vamos para a localização do Brasil. Então o Brasil é o terceiro maior país em extensão territorial das Américas, tem 8.515.759 km². É o quinto mais extenso do mundo, perdendo somente para a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos e a China. No continente americano, o país ocupa o terceiro lugar na economia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Então você observa aí o tamanho, né, a grandiosidade do Brasil, não somente em questão de extensão, mas também de importância econômica. Então, em questão das referências, ele está a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Passa lá na Europa, corta a África, ele está todo a oeste do meridiano de Greenwich. Então ele fica totalmente no hemisfério ocidental. Então cuidado com pegadinhas na hora da sua prova, falando que o Brasil, né, está no hemisfério oriental ou está em partes no hemisfério oriental, isso é mentira. Ele está totalmente no hemisfério ocidental. Lembrando que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então tudo que está a oeste, né, o pôr do Sol, é ocidente. Então ocidental. Seu território é cortado ao norte pela linha do Equador. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para você ver, né, com detalhe, né? Então tá aqui, ó, linha do Equador, tá? Então, linha do Equador passando aqui nessa faixa aqui. Ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. Então, aqui ao sul, aqui você tem o Trópico de Capricórnio, nessa parte de cá. Pega ali, ó, embaixo ali, passa ali o Paraguai, Argentina. Então, aqui você tem o Trópico de Capricórnio, ocupando aproximadamente a metade da América do Sul e faz fronteira com 10 países. Só não faz fronteira com Equador e com Chile, ok? Tá? Tranquilo, né? Então tá aí, ó. O Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Aqui está o meridiano de Greenwich. Então ele está totalmente no hemisfério ocidental se você está olhando pelo meridiano. Já se você dividir a Terra, né, na linha horizontal, né, no horizonte, pega ali os paralelos. O principal é o Equador, que corta o Brasil, e o Trópico de Capricórnio, tá? O Trópico de Câncer está em cima. Não confunda isso também. Câncer corta ali o América do Norte, tá? Lá em cima. O Trópico de Câncer fica embaixo. Uma forma de você aprender que Capricórnio é como se fosse um bode e o Câncer é um caranguejo. Então, você vai colocar quem em cima de quem, né? O bode em cima do, do caranguejo ou o caranguejo em cima do bode? Tem que ser o caranguejo em cima do bode, que senão você mata, né, o caranguejo, vai morrer esmagado. Então, para você não errar, o Capricórnio é maior, ele fica embaixo. Lembrando que baixo e em cima só comente por questões de estudos, porque a Terra está no espaço e isso não tem em cima e embaixo, né? Você lembra disso, tá? Então, o Brasil, né, pela linha do Equador, ele divide o Brasil, né, ele passa ali ao norte do Brasil, né, então o Brasil tem 7% da sua terra aqui no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Então o Brasil é cortado ao norte pelo Equador e aqui no sul pelo Trópico de Capricórnio, tá? Então ele pode colocar isso também, né? O Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, tem a sua maioria das suas terras no hemisfério sul, né? Tá aqui o hemisfério sul e está totalmente no hemisfério ocidental. Tá, seria certo. Mas a resposta mais completa é que ele é cortado ao norte pela linha do Equador, com 3%, 7% das suas terras no hemisfério norte, 93% das suas terras no hemisfério sul, ou seja, a maior parte das suas terras está no hemisfério sul, tem uma pequena parte no hemisfério norte e está totalmente no hemisfério ocidental. Ok? Tranquilo, né? Sem mistérios. Então, a formação do povo brasileiro, né, ele é formado por hábitos, costumes e o idioma. Isso é que define um povo, né, para ser classificado. Então, a língua é o elemento que une, né, esse povo. Então, nós falamos o português como herança, né, de Portugal, da colonização. A gente carrega também imagens, sons, sentimentos que está atrelado a essa colonização. Como criações, né, do movimento republicano, a gente tem um hino,
a bandeira nacional, que gera uma identidade nacional. Então, um dos primeiros povos foram os nativos da Terra, né, que a gente tem uma população entre 10 milhões de pessoas, né, que viviam aqui, 1.300 línguas faladas e como elementos, né, que eles deixaram para a nossa cultura, a mandioca, a batata doce, o caju, o guaraná, tapioca, paçoca, né, fazer coivara, que era uma forma de queimar a mata, para você cerca uma parte para fazer a queimada, dormir em redes, tomar banho, a língua tupi, o milho, a mandioca. Então, todos foram elementos que deixados pela cultura nativa. O uso de chás como plantas, né, copaíba, o boldo, quinino, curare, então elementos curativos, né, remédios. Na língua, palavras como carioca, jacaré, abacaxi, capi, capim e guri são traços que os nativos trouxeram para o português. Já os europeus, né, vieram com a miscigenação, né, um processo violento de mistura. 1534, as capitanias hereditárias, né, se alocam, né, se instalam no litoral brasileiro, no Nordeste, principalmente para a produção de cana-de-açúcar, e contribuições que os europeus trouxeram para a gente. O idioma, né, o idioma português, a religião cristã, né, no caso vieram com os católicos, festas como carnaval, festa junina, o folclore, fandango, bumba meu boi, cavalhadas, Natal, arquitetura, tudo isso foram traços trazidos pelos europeus. Tivemos também os asiáticos, né, com a grande massa que veio para cá, os japoneses, né, trouxeram principalmente a sua culinária, o sushi. Então, são outros povos que aqui adentraram. Outros povos que vieram à força, foram os africanos, trazidos forçados como escravos, né, escravizados. Vieram para trabalhar na cana-de-açúcar, depois trazidos em maior quantidade para trabalhar nas minas de ouro e diamante e nas plantações de café. Influências que trouxeram para o Brasil. A música, né, como o choro, samba, bossa nova, a dança, a capoeira, a religião, né, as de matrizes africanas, a culinária, a língua, tá? Então a capoeira, o samba, um azeite de dendê, né, que são elementos trazidos pelos africanos. Tá aí o candomblé e a umbanda, né, os orixás foram, né, misturados aos santos católicos, gerando um sincretismo religioso por causa da perseguição religiosa. Então eles tiveram que fazer isso para não sofrerem com os portugueses, ok? Como orientação, né, você tem aí na Rosa dos Ventos, você tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais eles estão mais em destaque para você, né? Então, o Sol, né, ele sempre vai nascer no leste e vai se pôr no oeste, é sempre assim. Então, você tem como ponto principal, o padrão é o ponto norte, tá? Ele está indicando o norte geográfico da Terra. Tá? Então, ponto norte ou setentrional, ou também chamado de ponto boreal. Tanto é que vem daí a aurora boreal. Tá? O oposto ao ponto norte, você tem o ponto sul. Tá? Então, sul ou meridional ou austral. Ali também a aurora austral. A aurora austral é mais difícil de ver porque ela está dentro do continente, né, congelado, né, Antártida. Então é mais fácil de você observar a aurora boreal. O ponto leste você tem o ocidental, né, ou nascente, é onde o sol nasce, ocidental ou nascente. O ponto oeste é oriental ou poente. Então esses são os 4 pontos principais ou cardeais. Mas você também tem os pontos colaterais, né? Então os pontos colaterais na Rosa dos Ventos, você vai juntar os pontos, né? Entre o norte e o leste, você tem o nordeste. Entre o sul e o leste, você tem o sudeste. Entre o norte e o oeste, você tem o noroeste. E entre o sul
e o oeste, você tem um sudoeste, tá? Bem tranquilo. Então, as posições aí são em relação, tem uma referência, tá? Essa localização ela não é precisa, tá? Uma localização precisa é só com uma coordenada geográfica, que é absoluta. E você também tem as projeções cartográficas, né? A representação da superfície da Terra em um plano como o mapa mundi. É possível ver, né, as características, né, de um mapa mundi. É possível ver toda a superfície do planeta ao mesmo tempo. E toda vez que passamos, né, a Terra redonda para uma superfície plana, causamos algumas distorções. Você vai observar essas distorções aí nas projeções. Primeira projeção aí é conforme, a projeção essa aí é do Mercator. As formas são perfeitas, mas distorções nas áreas, fazendo a Europa parecer maior do que realmente é. Então você vê ali a Groenlândia maior que a África, o continente africano. Muito importante para navegações, né, e cartas náuticas, a projeção do Mercator. Então tá aí para você o Mercator. Então, projeção do Mercator criada em 1569 pelo Gerardus Mercator, um belga, matemático, geógrafo e cartógrafo, usado muito nas grandes navegações e na expansão marítima dos países europeus na América, na África e na Ásia. Então, a projeção Mercator é uma projeção conforme, onde ela corresponde às formas dos terrenos, as áreas são distorcidas, então os polos parecem maiores na projeção, a projeção cilíndrica. Tá? Então você observa ali, né, Groenlândia, né, Antártida, muito maior do que realmente é. A outra projeção que você tem é a equivalente. A área dos terrenos representados no mapa corresponde fielmente à realidade, mas as formas estão distorcidas, como é o caso da projeção de Pítries. A projeção do Pítries foi elaborada pelo historiador e jornalista alemão Arno Pítries em 1916-2002. Ao apresentar sua projeção à imprensa em 1973, Peter alegou que ela representava os países de forma mais igualitária, já que as áreas eram mostradas com perfeição. Tá? Então a projeção do Peter aí corresponde fielmente à realidade, tem uma proporção real, tá? Mas as formas estão distorcidas. Também uma projeção cilíndrica, vocês conseguem ver todos os continentes do planeta. Então você observa como se estivesse esticado, né, para baixo ou para cima, né? Então, mas agora a Groenlândia já não está tão maior do que ela realmente é. A próxima projeção que a gente tem é equidistante, então mantém as distâncias entre os locais, mas as áreas e as formas dos terrenos estão distorcidos. Esse tipo de projeção é muito utilizado atualmente na navegação aérea e naval, pois representa mais precisa as distâncias e contribui para a definição de rotas navegáveis mais adequadas. Então, a projeção equidistante ela mantém as distâncias entre os locais, mas as áreas e as formas dos terrenos são distorcidos, né? Então, essa é uma projeção plana, como se fosse um carimbo, tá? Então, não esqueça disso. A próxima projeção que a gente tem é a arbitrária ou ofilática, criada para reduzir as distorções da projeção cilíndrica, paralelos retos e meridianos curvos, apresenta formato elíptico, tá? A área proporcional à esfera terrestre. As zonas centrais com grande exatidão, tanto em área quanto em contorno, mais usada nos átomos atuais. Isso aí foi proposta pelo Arthur Robson em 1961. E no caso aí, destaque para você aí está um novo mapa do IBGE, destacando o Brasil ao centro. Então, a projeção afilática ela distorce um pouco a forma e a distância, busca distorção mínima e equilibrada. Né? Então, um exemplo do mapa mundi. Também é uma projeção cilíndrica, você consegue ver todos os continentes do planeta. E em relação à projeção, tipo de projeção, você tem ela cilíndrica, que é como se você enrolasse um papel no planeta, né? Então, o globo terrestre é envolto em uma folha de papel, formando um cilindro, e que são projetados o contorno dos continentes e as linhas imaginárias. Ao ser esticado, tem-se uma projeção plana, muito usada desde os séculos XV, né, nas grandes navegações. Exemplo, projeção de Mercator. A projeção cônica, então as linhas são projetadas em um cone que envolve o globo. Quanto é desenrolado, resulta de um mapa em formato de um leque. Esse tipo de projeção permite uma menor deformação das regiões intermediárias, a linha do Equador e aos polos, como o continente europeu. Tá?
A próxima que a gente tem é a projeção plana, polar ou azimutal. As projeções planas são muito utilizadas para a visualização das regiões polares, de maneira que os polos sejam representados com menor distorção. É como se fosse um carimbo, tá? Então, é uma projeção equidistante. Então, como se estivesse batendo um carimbo da Terra. Essa projeção é muito usada aí na bandeira da ONU. A projeção da ONU é uma projeção equidistante, tá? Tem um carimbinho ali, né, como se todos os países representados estivessem ali, né, onde tem pessoas que vivem, até porque a Antártica não aparece nesse tipo de projeção. Ok, meu povo? Então é isso. Passamos pelos principais tópicos de, de lugar, da paisagem, da localização do Brasil, a contribuição dos povos que formaram o Brasil e os tipos de projeções e suas características principais, ok? Espero que tenha contribuído para os seus estudos, que você tenha uma boa prova no que você está almejando, uma boa nota ou um seu concurso. Então, até lá. Valeu!